Estamos começando mais um Saiba Mais LF, né? E o assunto de hoje é quando começa a dor. Bem, eu sou Emerson Alves, responsável pelo suporte do curso online do Leonardo Feitosa. Eu sou Diego Sardella, criador de conteúdos, edição, e de tudo um pouquinho. Vamos lá, Leonardo? Vamos lá, muito bem. Então, pessoal, com esse tema de hoje, quando a gente fala em doma, a gente pensa naquele potro que chega chucro, que chega bravo, que você tem grandes dificuldades, né? Hoje isso mudou bastante. Mudou por conta de manejo, né? Claro que a gente ainda acha esses cavalos assim, e às vezes tem que procurar bastante, ou mais para o interiorzão que a gente acha. Mas quando a gente fala em doma, a gente está relacionando desde a mãe desse potrinho, né, desde o potrinho quando nasce. Né? Então, se você tem uma mãe muito arisca, esse potrinho vai nascer e vai absorver essa primeira atitude da mãe. Né? Então, a gente tem aí algumas centrais de reprodução, né, que às vezes colocam embriões caríssimos em éguas que são chúcaras e que têm um temperamento mais arredio, e normalmente esse potrinho vai aprender isso com essa mãe adotiva, vamos dizer assim, né, receptora de embrião. E isso não é a genética desse potro, né? Ele está aprendendo isso por conta da mãe ser assim. Então, pensando nisso, é interessante que você tenha mães mais mansas, mães mais calmas, e, se possível, claro, nas centrais de reprodução, que usam muitas receptoras, você conseguir fazer esse trabalho nessas receptoras para você facilitar o seu trabalho com o potro. Principalmente o fato de que você precisa curar esse potro, precisa curar umbigo, né? Precisa fazer ali os primeiros manejos da vida de um potrinho. Então, tem algumas centrais de reprodução. Posso citar aqui o Rancho das Américas, que a gente é parceiro e se preocupa bastante com isso aí. Bem, nasceu o potrinho, né? Existe uma técnica que chama imprint, que é uma técnica que você participa ali no momento pós-parto, né, da limpeza do líquido amniótico, você participa daquele primeiro momento com a mãe, e aí, nesse momento, o potrinho te vê e você... É como se tivesse uma janela na cabeça do potro, né, que entra informações nos primeiros momentos. A gente sabe que os cavalos são presas na natureza, então a ideia é normalmente que esse potrinho venha a nascer, levante, mame o colocho e já sai correndo atrás da mãe. Então, todas as informações que ele recebe nesse primeiro momento são muito importantes e ele guarda para a vida inteira. Então, se o homem está presente nesse momento na vida dele, com certeza isso vai refletir depois, né? Nessa primeira empatia com o ser humano, que a gente sabe que normalmente não existe. Ok, você conseguiu fazer isso, esse potrinho vai te aceitar muito mais, você vai ter essa facilitação depois de toque, de aproximação, né? Então, nós estamos falando do que é certo e o que é o ideal, mas não é sempre que é assim. Não, em alguns locais, a mãe é muito brava, o potrinho cura o umbigo, a natureza que faz isso, né? E aí você vai ter que pegar ele mais tarde. Bem, o que é interessante falar, que é um erro que também acontece. Quando você começa a tratar esse potrinho como se fosse um mascote, né? Então, ele é um cavalo, trata ele como se fosse um cavalo, tá? É importante que você tenha contato para você, de repente, fazer alguma medicação, vermífugo, curar o umbigo no primeiro momento, casqueamento do potrinho, né? Mas você vai pegar esse potrinho quando necessário e soltar de novo, tá? E aí, normalmente, você vai com isso até a desmama, né? Então, a desmama pode começar aí aos 3 aos 6 meses, depende muito de cada um, tá? Normalmente, aos 3 meses, o leite da mãe já não tem tanta qualidade, então ele já precisa comer uma suplementação, já começa a comer capim e tudo mais. Então, nesse momento, não tem problema você desmamar quando você dá uma suplementação. Então,
a princípio você tocou nesse potro, teve esse primeiro contato, e agora você vai começar a cabrestear, quando você desmama. Tá? Então, faz esse primeiro cabresteamento, depois que você ensina um potro a sair da pressão do cabresto, ele aprendeu, ele não esquece mais, tá? Você pode soltar ele de novo, quando você for pegar ele de novo, ele vai estar muito mais fácil. Agora, qual é a diferença para você, por exemplo, fazer esse manejo com um potro no desmame e fazer com um cavalo quando for domar? Bem, eu vou fazer exatamente o mesmo trabalho que eu faço de doma, ou seja, tirar cócegas, tirar medo, ensinar ele a sair da pressão do cabresto na nuca, ensinar ele a seguir o focinho. A única coisa que eu não vou fazer é montar, lógico, num potro recém-desmamado. E num cavalo adulto, né, quando eu for domar, eu vou fazer todo o processo e montar nele. A diferença é que esse potro recém-desmamado, ele, quando a gente fala em hierarquia, que vocês já me ouviram várias vezes falar nisso, né, que o cavalo tem grau de hierarquia na natureza, né? Esse potro recém-desmamado, ele teria uma hierarquia muito mais baixa do que aquele cavalo com 2 anos ou mais. Ou seja, ele vai te entregar muito mais rápido. E outra diferença é que esse potrinho recém-desmamado vai ter, comparado com um cavalo a domar, o cavalo a domar vai ter 2, 3 vezes mais peso e muito mais força que esse potrinho. Quer dizer, isso vai te dar muito mais trabalho. Então, se você conseguiu ter esse primeiro contato com o potro, fazer essa desmama racional, você conseguiu cabrestear esse potro e levar esse potro até os 2 anos para você domar nesse tipo de manejo, quando você for domar, está muito mais fácil, né? Todo esse processo. E aí, eu costumo falar que daqui a alguns anos, não sei quantos, a gente praticamente não vai precisar mais de domar cavalo, sabe? Praticamente só fazer a iniciação de rédeas, né? Fazer boca, como se diz. Porque eles, quando você cria assim, eles já vem muito manso, já vem muito acostumado, muito adaptado à presença do ser humano, né? Mas, beleza, isso nós estamos falando do que seria o ideal dentro de um centro equestre, no manejo do potrinho que nasceu e vai até os 2 anos. Quando a gente fala em 2 anos, para mim é uma idade ideal para se domar, tá? Antes que isso não é interessante, porque não se fecharam as epífises ósseas, então ele precisa amadurecer para conseguir ser montado, tá? Então isso começa a partir dos 2 anos. E algumas raças são mais tardias, as pessoas gostam de montá-los aos 3, mas nada impede de você começar esse trabalho aos 2 anos, né? Às vezes, se você quer esperar um pouco mais, o que eu faria? Tem um amigo que trabalha com cavalo de salto, que ele faz isso. Pega os cavalos com 2 anos, doma, faz aquela iniciação ali de 15, 20 dias, depois solta de novo. Quando volta aos 3, esses cavalos já sabem, já têm uma experiência positiva com a doma, então fica muito mais fácil. Vamos lembrar que de 2 a 3 anos se passou 1 ano, e nesse intervalo o grau de hierarquia dele levanta, o grau de hierarquia dele está muito mais lá em cima. Então, existe diferença de eu domar um potro com 2 e domar um potro com 3, porque a dominância dele vai ser maior, porque ele entende que na natureza ele teria mais força, teria mais idade para poder ganhar seus graus de hierarquia, tá? Então, por isso, eu indico aos 2. Tá? Mas aí o cara, mas eu não quero montar, não tem problema. Faz todo esse trabalho de guia, todo esse trabalho de chão, você pode colocar sela, fazer guia e tal, e esperar. Depois, quando você for montar nele, ele vai estar muito mais manso, muito mais tranquilo, já vai estar sabendo o que é aperto de sela, então fica muito mais fácil. Bem, mas agora vamos dizer que nada disso aconteceu, o potro foi criado na larga e veio para você domar aos 2 anos, ele não sabe nem o que é cabresto. Nesse momento, é importante que eu pelo menos tento fazer isso, que é, esse potro chegou para mim, eu tento levar ele num curral, num brete, num local mais apertado,
e colocar um cabresto nele, né? E aí, se eu tiver a oportunidade, que às vezes não é o que acontece num curso, porque o ponto chega para o curso e a gente tem que iniciar, mas se tiver na sua casa e você tiver a oportunidade de mexer no dia seguinte ou 2 dias depois, eu vou deixar esse cavalo com um cabo de cabresto arrastando, para que ele pise com as mãos nesse cabo. E dessa forma, ele vai aprendendo a ceder para esse cabresto, tá? Agora, o que é importante te dizer? Se você for fazer isso, você tem que escolher bem o piquete, ou às vezes solta no redondel, dentro da cocheira pode ser também, mas escolher bem por quê? Porque não pode ter locais onde esse cabresto possa enroscar, né? A ponta do cabo nunca pode ter nó, ele pode enroscar em algum lugar, tá? Tem que ser um piquete limpo, porque não pode ter locais onde esse cabresto ou esse cabo possa enroscar. Então, normalmente, quando eu faço isso, eu gosto de soltar no redondel, que aí a gente não tem, diminui quase que 100% essa possibilidade de enrosco, né? Mas, e aí, quando eu consigo fazer isso, o cavalo vai pisando e no dia seguinte ele já está muito mais sensível para a minha mão, ele está cedendo muito mais para a minha mão. Por quê? Porque ele já pisou nesse cabresto. Outra coisa importante é que você não coloque um cabresto de corda, né, de corda dura, e nem coloque um cabresto muito fino. Eu só quero que ele sinta a pressão e ceda para essa pressão. Se eu coloco um cabresto de corda e se eu coloco um cabresto muito fino, se ele se pisar várias vezes, ele pode assar o nariz. E não é a minha ideia, né? Eu não quero sacanear ele e machucar ele. Eu só quero que ele pise. Pode até ser um cabresto desse de fita grossa, não tem problema. Ele vai pisar, a hora que ele pisar, ele vai fazer força. Ele tem muito mais força nas patas e no peso sobre aquela corda do que na cabeça, então ele acaba cedendo e ele vai aprendendo que é muito mais fácil. Isso vai me ajudar demais, né, no dia seguinte, tá? É um atalho, né, que a gente faz. Mas se você não quiser fazer isso, você também existe a possibilidade de você fazer toda aquela parte de aproximação, de colocar pressão, tirar pressão, fazer o join up, né, que é como o Monty Roberts ensina e como ele chama, tá? Então, fez o cabresteamento, né? Amarrou soltou esse ponto com o cabresto, ele está mais flexível, está cedendo para a sua mão. Outra coisa importante que você pode fazer, se você tem mais tempo, é com um stick, né? Você utilizar esse stick com a sacolinha na ponta para você, esse stick servir como se fosse uma extensão do seu braço. Então, claro, isso vai depender muito do cavalo que você está domando. Se ele te dá a oportunidade de chegar mais fácil, você pode ir direto com a mão. Mas com o stick você vai, como extensão do seu braço, tocando esse cavalo e até para você, como se diz na gíria, né, sentir a febre dele, né? Se ele vai te dar coice, se ele vai fugir, se ele vai ser muito reativo, tá? E dessa forma, eu também com o stick vou começar a empurrar esse cavalo, sempre trazendo o focinho para mim, fazendo ele rodar, ele girar a minha volta, fazendo o que a gente chama de guia, e fechando essa guia, fazendo essa guia cada vez mais curta, de forma que ele entenda que quando eu puxar essa mão é para ele ceder o focinho. Um erro comum que as pessoas cometem é colocar ele na corda, segurar na guia e tocar ele para frente e ficar pendurado na guia. Quer dizer, eu não estou ensinando para ele quando eu fico pendurado na guia, né? Então, lembra da frase que eu sempre falo, a puxada indica, o alívio ensina. Então, toda vez que eu tocar ele, eu vou puxar e soltar, tentando fazer ele ficar moldado dentro desse redondel, como que ele girasse, e o focinho dele tivesse voltado para dentro, o pescoço voltado para dentro, a costela mais dobrada, e dessa forma, quando eu montar nele depois, quando eu fizer o mesmo movimento, que é praticamente o mesmo movimento que eu faço do chão, quando eu puxar, ele vai ceder, né? Então,
depois quando eu colocar o side pull, isso vai ficar muito mais fácil. Faço isso para a esquerda, faço isso para a direita, e lembre-se que, para mim, a principal defesa minha no primeiro momento, quando eu estou no chão, é manter o focinho do cavalo comigo. Então, se o focinho está flexível, se eu consigo trazer ele no cabresto, eu consigo fazer com que a garupa desenganje. E aí, dessa forma, eu tiro a tração dele do chão e ele não consegue pular, não consegue correr e também diminui a probabilidade de um coice. Tá? Então, nesse primeiro momento, é importante que você consiga ter esse controle. Ah, Léo, mas isso eu faço em quantos dias? Não sei. Normalmente, o meu objetivo dentro de um curso é montar nele apelo no primeiro dia. E praticamente 100% das vezes que a gente tenta, lógico, dentro do curso, sobre minha orientação, sobre o meu olhar, a gente consegue. Mas você que, de repente, está em casa e não tem toda essa segurança, né, de repente, fazer isso, de ter certeza que você pode levar um pouco mais de tempo, né? Você pode fazer no dia seguinte, ou 3, 4 dias, que seja. O importante é que você tenha esse controle total do focinho do seu cavalo, que assim você vai conseguir chegar nele, encostar nele, retirar o resto da medo e desensibilizar aquilo que a gente chama de cócegas, mas que na verdade é um tato hipersensível. Léo, e só então, queria fazer algumas perguntas aqui para você. Vamos lá. Porque você já falou dessa questão, onde começa a doma, e às vezes o domador ele só pensa naquele ponto, do redondel para dentro. E ele esquece desses pontos que você acabou de falar. Na sua época, quando você estava domando, você recomendava ou sugeria coisas para os proprietários assim que estavam querendo que você domasse um cavalo? Como que era? Você tinha esse contato ou a pessoa já meio que já levava o cavalo para você, ou você ia domar na casa da pessoa, no centro de treinamento da pessoa? Qual eram as suas atitudes em relação a antes de começar a doma? Em relação a aviso, a dar algum tipo de informação para o proprietário? Normalmente eu domava em centro de treinamento, né? Ou era no meu, ou nos locais que eu trabalhei. Mas o importante é assim, você consiga ensinar isso para eles. Então, isso tudo que eu estou falando aqui agora não serve só para o domador. Quer dizer, você viu que eu falei desde a égua que pariu lá o potrinho. Então, isso faz parte do centro do centro equestre, da onde está sendo criado esse potro. Então, essa informação deve ser levada a todo o centro de treinamento, desde do proprietário até o tratador, quem quer que mexa com aqueles cavalos. Então, uma coisa interessante é que, às vezes, um proprietário, isso é um erro comum que os proprietários cometem, que ele investe num bom treinador, mas até o cavalo chegar na idade para chegar no treinador, ele passou na mão do tratador, passou na mão do cara que vai lá alimentar, que vai limpar a cocheira e tal. E se esses caras não tiverem um mínimo de consciência, um mínimo de conhecimento, ele pode dificultar a vida do outro lá na frente, né? Então, o melhor exemplo disso foi o que eu falei de uma mãe receptora que é brava, que é arredia. Quer dizer, ela vai ensinar isso para o potrinho e isso pode ficar arraigado na cabeça de um potro. Depois eu vou precisar mudar isso na cabeça dele, né? Então, é importante, né, quando a gente fala em doma, em treinamento, que o proprietário tem essa noção, esse conhecimento, e que a gente consiga difundir esse conhecimento para todo mundo que trabalha dentro daquele rancho, daquela fazenda, daquele área, né? De forma que a gente esteja como uma engrenagem, todo mundo pensando igual, para isso me facilitar depois, né? Então é interessante, né, a gente falando nesse assunto, que um estabelecimento equestre invista também não só nos treinamentos dos animais, mas dos funcionários, né? Essa doma, essa coisa da base é muito importante para isso, né? Não, sem dúvida. Outra coisa que ainda no Brasil
não se faz muito, mas nos Estados Unidos já existe isso, eu acho muito interessante, é que, assim, às vezes, um treinador de ponta, ele vai ter sempre um assistente. E aí, ele vai levar o ponto, vai dar o ponto para o assistente treinar, mas normalmente o assistente é o cara menos experiente. Então, você vai jogar um assistente inexperiente com um potro inexperiente, quer dizer, isso pode não dar certo, né? E aqui no Brasil já estão fazendo isso, né? De mandarem potros para serem domados para pessoas que só domam. Eles não competem, não treinam para competir, mas a base de doma deles é muito forte. Então, quando o treinador final recebe esse potro da doma desse cara que só domou, o potro vem lapidadinho, vem fácil, vem com tudo mastigado para o cara fazer o quê? Para o cara lapidar, para o cara evoluir dentro do treinamento. Tá? E isso nos Estados Unidos hoje tem largamente. Então, os grandes treinadores de rédeas, por exemplo, sabem quem são os treinadores que preparam o potro bem. Então, eles ligam para esses caras, já mandam um cavalo para esses caras estão sempre com o rancho lotado. Mas ele trabalha onde? Ele é o cara que chegou lá na ponta, que foi campeão mundial, que foi campeão potro futuro. Não, o campeão potro futuro foi o treinador, mas todo mundo lá sabe que quem iniciou esse potro foi aquele cara que faz uma base muito sólida, né? Aqui no Brasil já temos alguns treinadores fazendo isso e, na verdade, essa é um dos nossos objetivos, né? Formar pessoas que domem muito bem e que façam essa base muito bem, de forma que a gente possa indicar, olha, manda para aquele cara e o potro vai chegar para você muito bem, né? E difundir isso no Brasil inteiro. A gente tem pessoas que sejam nossos discípulos, vamos dizer assim, que trabalhem isso no Brasil inteiro, né? Mas isso está mudando no Brasil, está melhorando, né? E eu acho que nós, com o trabalho que nós estamos fazendo, a gente vai dar um up nessa situação aqui no Brasil. Entrando até nessa questão da doma, normalmente aqui no Brasil ainda é muito forte isso. A pessoa que doma, ele doma, faz o treinamento e compete. Isso acontece muito aqui no Brasil. A gente tem grandes nomes aí de profissionais nas rédeas, competindo, e a gente sabe que eles treinam esses cavalos. Mas, normalmente, eles mesmos fazem essa questão, essa base? Não. Então, assim, eu vou falar de uma raça e de uma modalidade que eu estou mais presente, que é no quarto de milha, né? Então, mas a gente não tem aqui nenhuma restrição a outras raças, né? Mas eu vou falar um pouco que eu tenho mais de experiência. Hoje, os treinadores top de tambor, de rédeas, de apartação, eles já recebem esses potros domados, tá? E bem domados. Então, hoje eles já têm essa preocupação de repente, pagar um curso para o assistente dele, ou de dar um curso para o assistente dele. Não que esses caras não saibam fazer, eles já sabem, mas eles estão num patamar que ele já precisa pegar um pouco mais mastigado para poder trabalhar mais cavalos, porque normalmente esse cara tem 20, 30, 40 cavalos para treinar, e é por isso que eles precisam de assistente, né? Para eles irem adiantando o serviço dele. Tá? Então, no quarto de milha já acontece muito. Claro, ainda tem treinadores que ainda domam e depois treinam e competem, tá? Mas a tendência é isso diminuir. Os treinadores assim que já estão com um reconhecimento no mercado, hoje trabalham com assistente. E outros já têm essa situação de não ter o assistente e de mandar para alguém que ele confia e depois esse alguém mandar de volta para ele quando o potro está treinado. Então, vamos dizer, quando a gente fala em treinamento de cavalo, no que vai de 0 a 10, esse cara que vai domar, ele vai entregar para ele no 4, no 5, entendeu? Nesse estágio. E aí ele finaliza. Tá? Porque o que acontece é que tem muita gente que não tem paciência para domar e para iniciar um potro, né?
precisa ter paciência. É uma coisa que realmente não é fácil, tem que gostar, né? É fácil iniciar um potro, né? Mas você começar a colocar a base de redes para as outras modalidades, você tem que ter o feeling para quando você entregar para o cara, o potro está com a cabeça boa, né? Com a cabeça preparada para o aprendizado. Por isso, tem que ser com a doma racional, né? De forma que esse cavalo esteja querendo aprender o que você está ensinando. Uhum. A gente percebe, né, que essa questão inicial que a gente começou falando com relação quando começar a doma. Então, você vê que um trabalho bem feito já inicia desde o desmame, como você falou, aí a importância de você ter bons profissionais atuando nesse nicho, né, para você ter uns bons resultados, né? Não, sem dúvida. O cara que... É legal porque assim, a gente faz nosso congresso e fala de várias outras situações, né? Situações com veterinários, com outros tipos de treinamento, até com a cama ideal, tamanho de cocheira e tudo mais. Quer dizer, para um cara realmente se tornar diferenciado, ele tem que estar sempre buscando mais informação. A gente tem um aluno do curso, o Jaime, que é de Maringá, ele começou a trabalhar comigo, lá com o Kenny, e era tratador. E aí esse cara foi um dos melhores tratadores que eu já conheci, porque ele sabia cavalo por cavalo, tá? Individualmente. Então, ele sabia que aquele cavalo estrumava naquele canto da cocheira, e se um dia esse cavalo não estrumou no canto da cocheira, ele vinha lá e falava: Léo, esse cavalo não está legal, porque isso é uma coisa que ele fez, uma coisa fora do que ele tem de hábito, né? Ele sabia que tinha um cavalo que era ansioso para comer. Quando ele ia tratar, por exemplo, esse cavalo começava a bater com a pata na porta da cocheira. Então, o que ele fazia? Ele ia lá, tratava esse cavalo primeiro, em vez de ficar bravo com o cavalo, né? Então, essa percepção individual de cada cavalo é uma coisa que você vai ganhando com o tempo, e você tem que perceber aquilo que eu falo no curso, de você olhar e enxergar, né? De você sentir o que está acontecendo, você estar presente, tá? Então, esse cara que eu citei, o Jaiminho, hoje ele é domador de cavalo e o pessoal adora os cavalos que ele doma. Ficam realmente muito mansos, muito calmos, os cavalos ficam muito aceitando a presença do ser humano. Mas não é só domar. Então, às vezes o cara quer, não, eu quero ser domador. Tá, você quer ser domador, mas você sabe quando você tem uma cocheira que está bem limpa, né? Você corre as cocheiras do seu cavalo para conhecer cada cavalo individualmente, né? Você entende um pouco de ferrageamento, de casqueamento, né? Para saber. Então, eu até recebi uma pergunta essa semana sua, nem respondi. Um cavalo que está se alcançando, né? E isso é ferrageamento, né? O cara tem que... o cavalo que se pisa, não, tem algum problema no alinhamento e balanceamento desse casco. Preciso fazer uma correção, né, ortopédica, preciso colocar uma ferradura especial. Então, tudo é conhecimento. Então, o cara hoje que se destaca, com certeza, ele já limpou cocheira, ele já tratou de cavalo, ele sabe disso, né? Eu sei, quando eu olho um cavalo fora da cocheira, assim, que ele está com, aqui, ó, no jarrete dele ralado, sem pelo, eu já sei por que ele está assim, porque a cocheira dele está sem cama, a cama está pouca, né? O cara tem o costume, por exemplo, de limpar o casco dos cavalos antes de montar, né? Que é um hábito importante para você ver a saúde desses cascos. Então, são várias coisas envolvidas e, bem, hoje a gente está falando de doma, dessa iniciação, mas a ideia é que a gente fale disso tudo aqui e dê todas essas informações. Para quê? Para que esse cara, de verdade, seja um domador diferenciado. Que a nossa ideia é o quê? É fazer esse cara ser um domador diferenciado. Porque
comum tem um monte por aí, né? É isso aí. Isso aí, Léo. Aí, assim, é algo que vai valorizar esse profissional em relação a essas informações a mais que ele vai ter, mas a pessoa tem que querer, né? Não basta, assim, só aqui nessa reunião você falar que, pô, tem que ter essas informações, tem que saber. Mas se o cara está assistindo e ele simplesmente desligar esse vídeo e não fazer acontecer, não adianta nada, né? Então, o cara, acima de tudo, ele tem que querer tá num nível maior e querer mostrar mais resultado do que às vezes é cobrado. Então, você mesmo já falou em vários cursos que você sempre estava ligado naquilo que o cara ia precisar ainda. Você não esperava o cara pedir alguma coisa. Então, as pessoas têm que ter essa cabeça também de querer dar a mais do que está sendo cobrado, né? Sim, ideias boas sem ações não surte efeito nenhum, né? Então, às vezes o cara quer, o cara deseja, mas ele tem que agir, ele tem que realmente fazer. Não adianta só desejar. Não vai cair do céu. Isso você pode ter certeza, né? Eu, graças a Deus, hoje tem algum prestígio no mercado, mas é porque eu ralei muito lá atrás e fui atrás e investi, né? Fui atrás de curso, de estágio, do que quer que seja, né? Então, não fiquei esperando as coisas acontecerem, não. Inclusive, né, Leonardo, você pode até sugerir para o pessoal que essa sua história, você já relatou para a gente aqui, que foi muito legal. Se quem quiser conhecer essa história, pode ir para o seu canal, né, dos Bastidores da Doma, onde você conta, tem um vídeo contando tudo isso daí, né? Então é muito legal, porque as pessoas veem o Leonardo Feitosa hoje, falar, o Leonardo é veterinário, mas ninguém conhece a sua trajetória de vida, que você chegou a dormir num quartinho de cela, aquela coisa toda, aquela história, né, de sofrimento que ninguém conhece, né? Então isso é muito legal, você demonstrar isso para as pessoas que não é fácil, o caminho é longo, né? Então elas precisam se focar, precisa de ter um objetivo na vida para encurtar esse caminho, né? Não, sem dúvida, né? Eu indico assim a pessoa realmente ir lá, né? Para até a gente se conhecer mais um pouco, né? Mas foi o que você falou, o caminho é longo. O meu caminho foi longo, né? Mas eu volto a falar, já falei isso várias vezes. O jeito que a gente está fazendo com esse nosso esquema dos canais no YouTube, de curso, pô, eu estou dando o atalho pro cara, né? Estou dando o atalho para vocês. Está muito mais fácil do que foi para mim, né? Então, você tem conteúdos gratuitos, né? Você pode assistir todos eles e você pode investir também no curso online, que aí você vai ter muito mais contato com toda a nossa equipe, inclusive comigo nas nossas reuniões, né? Então, às vezes o cara, pô, não tem dinheiro, né? Bem, se você não tem dinheiro e não for atrás de aprender, você não vai ter dinheiro mesmo, nunca. A ideia é que você faça isso aqui e que você corra atrás e que você aprenda para você ganhar dinheiro e passar a ter dinheiro daqui para frente. Sim. É isso? Show. E o tempo está acabando. O assunto do Saiba Mais LF de hoje chegou ao fim. Se você tem mais alguma dúvida, deixe nos comentários. Faça isso, porque assim você vai nos ajudar a criar mais conteúdo. Outra coisa, se inscreve. Quer receber mais conteúdo? Se inscreve lá. E ao se inscrever, clica no sininho para você ser informado. É isso aí, pessoal. Então, para quem gostou, é importante que você dê o like lá, é importante que você nos ajude com isso aí, comente com seus amigos, né? Mandem perguntas, mandem comentários, mandem sugestões, tá? E como o Diego falou, clica no sininho para você sempre ser notificado na hora que tiver vídeos novos, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até a próxima, tamo junto. Valeu! Isso aí. E o Léo tá virando youtuber, falando like.